Caríssimos alunos, caríssimas alunas, retornamos então ao curso de preparação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a PrepSpecEx, com a resolução da segunda parte da prova de 2003. A próxima questão vem do Brasil Imperial, é um conteúdo do segundo ano, o processo da independência do Brasil, período regencial. Então, durante os acontecimentos desse início do século XIX. Questão 8. Neste ano, comemora-se o bicentenário de Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que ele fez aniversário de 200 anos do seu nascimento em 2003. Ele é de 25 de agosto de 2003. Ele recebeu o epíteto de O Pacificador em decorrência de sua participação em muitos conflitos internos do Brasil Império, dentre os quais a epíteto, lembrando, é o nome, digamos, o apelido, como ele ficou conhecido, um dístico do seu nome. Revolta dos Malês e a Guerra de Independência da Bahia. A Revolta dos Malês, não. Cabanagem e a Revolução Farroupilha. Cabanagem, não. Balaiada e a Revolta Liberal de São Paulo e Minas Gerais. Sim, essa é a resposta correta. Revolta dos Cabanos e a Sabinada. Nenhuma das duas. Insurreição Pernambucana e Revolução Praieira. Nenhuma das duas. Então a resposta correta é a letra C. Próxima questão vem no segundo ano, as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. Questão 9. Em 1685, com a morte de Carlos II, subiu ao trono seu irmão Jaime II, católico fervoroso. O novo rei procurou restaurar o absolutismo e o catolicismo, punindo os revoltosos, aos quais negava o direito de habeas corpus. Esse direito era uma conquista estabelecida pela Carta Magna, lá do tempo de João Sem Terra e a sua luta com os seus barões. Por ele, ninguém poderia ser preso sem culpa formada. O parlamento já não era o mesmo dos tempos de Cromwell. Mesmo assim, não podia tolerar essas medidas. Por isso, em repúdio ao rei, convocou Maria Stuart, filha de Jaime II e mulher de Guilherme de Orange, governador das Províncias Unidas, para ocupar o trono. Então, um rei holandês. Jaime II refugiou-se na França e um novo parlamento proclamou Guilherme e Maria rei e rainha da Inglaterra. Triunfava assim a Revolução Gloriosa. José Jobson Arruda e Nelson Piletti, toda a história. História Geral e História do Brasil. São Paulo, Ática, 2002. Nos anos de 1688 a 1689, ocorreu na Inglaterra a chamada Revolução Gloriosa. Foi por meio dela que Guilherme de Orange ascendeu ao trono inglês com o nome de Guilherme III, sendo, porém, que se submeter à Declaração dos Direitos, o Bill of Rights, que, letra A, restringiu a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a liberdade de propriedade. Muito pelo contrário. B, obrigava o rei a submeter-se à vontade do parlamento, limitando, portanto, o poder monárquico. Sim, essa é a resposta correta. Definia o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra, restringindo a liberdade de culto. Não, a religião oficial da Inglaterra até hoje é o anglicanismo. Estabelecia um ministério vitalício de base aristocrática, sem a participação da classe burguesa. Muito pelo contrário, os burgueses tiveram ampla vitória com a Revolução Gloriosa. Substituiu a monarquia constitucional pelo absolutismo, fortalecendo o poder executivo. Foi o contrário do que aconteceu. Então a resposta correta é a letra B. B, resposta a essa questão. Próxima questão vem do primeiro ano, sistema colonial português na América, estrutura político-administrativa. Questão 10. Os governos gerais tiveram grandes obstáculos para a centralização política. As distâncias entre as províncias, as dificuldades de comunicação e os interesses locais dos proprietários de terras e de escravos limitavam a ação dos governadores. Gilberto Cotrim, História do Brasil, São Paulo, Saraiva, 1999.
Em 1549, o governo geral foi instituído no Brasil, tendo como sede a cidade de Salvador. Entretanto, em face de dificuldades como as indicadas no texto, no ano de 1572, o governo geral foi dividido em duas sedes, Salvador e... Então, isso é uma questão de memorização. A outra sede foi o Rio de Janeiro. Letra C, resposta dessa questão, Rio de Janeiro. Próxima questão vem no primeiro ano, a montagem da colonização europeia na América, envolvendo três aspectos: o sistema colonial espanhol, o sistema colonial francês e o sistema colonial inglês. 11. Analisando-se alguns dos sistemas coloniais implantados na América, pode-se afirmar que: letra A. As 13 colônias inglesas da América do Norte foram classificadas em colônias de exploração ao norte de Maryland e colônias de povoamento ao sul da Pensilvânia. Não, foi o contrário. A administração real espanhola, por meio do Conselho das Índias, dividiu as possessões americanas em 5 vice-reinos e 3 capitanias gerais. O Conselho das Índias não era um conselho espanhol. A França obteve grandes territórios no Novo Mundo, vindo a possuir no século XVIII a maior extensão de terras na América depois da Inglaterra. Não, isso não é fato. A Espanha que teve esse território com mais extensão. A França, a Holanda e a Inglaterra buscaram estabelecer colônias em áreas sob controle português, obtendo sucesso permanente nesse intento. Não. A França tentou, a Holanda tentou, não conseguiram, e a Inglaterra não. Um traço comum aos sistemas coloniais espanhol, francês e inglês foi o emprego do latifúndio monocultor e escravista em algumas de suas colônias. E isso é fato e é a resposta. Resposta correta, letra E. A próxima questão vem no segundo ano, o iluminismo e o despotismo esclarecido. Questão 12. Durante o período conhecido como iluminismo, intelectuais dirigiram duras críticas à política de monopólios e privilégios mercantilistas, ao poder absoluto dos reis e ao conhecimento baseado na fé. Abaixo estão listadas proposições básicas de algum desses pensadores. Bom, então nós temos 4 proposições que temos que identificar quais são, né, as ideias vindo desses pensadores para se chegar à resposta. Temos, número 1, penso logo existe, de René Descartes. Número 2, o Tribunal da Inquisição é, como se sabe, uma invenção maravilhosa, entre aspas, pois torna o Papa e os monges mais poderosos e torna hipócrita uma nação inteira, de Voltaire. 3, se o governo eleito pela maioria não a estiver representando, o povo não só pode como deve substituí-lo, de Rousseau. E 4, deixar fazer, deixar passar, que o mundo caminha por si mesmo, Gournay. As proposições estão aqui na letra A, B, C, D e E. Vamos verificar então um a um. A proposição 1, penso, logo existo. Então é o famoso racionalismo de René Descartes, né? Que no seu discurso do método propôs então o método científico, que é utilizado até o século XXI. O segundo, o Tribunal da Inquisição é, como se sabe, uma invenção maravilhosa, pois torna o Papa e os monges mais poderosos e torna hipócrita uma nação inteira. Voltaire, que mostra aqui todo o seu anticlericalismo, ou seja, ele era contra a Igreja. O próximo, se o governo eleito pela maioria não estiver representando, o povo não só pode, como deve substituí-lo. Então, Rousseau prega aqui o anti-absolutismo. Ele era contra os governos absolutistas. Próximo, deixai fazer, deixai passar, que o mundo caminha por si mesmo. O nosso fisiocrata Gournay. Então, isso aqui denota um anti-mercantilismo, ou seja, contra a ideia
do sistema econômico pregado pelo sistema político absolutista. Portanto, nós temos racionalismo, anticlericalismo, anti-absolutismo e antimercantilismo. A proposição que nos traz essas respostas é a letra E, racionalismo, o racionalismo de Descartes, o anticlericalismo de Voltaire, o anti-absolutismo de Rousseau e o antimercantilismo de Gournay. A próxima vem do segundo ano, a independência dos Estados Unidos da América. Questão 13. Durante o processo de independência dos países da América Latina, a Inglaterra colocou-se ao lado dos países latino-americanos contra suas metrópoles, buscando transformá-los em mercados fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos industrializados. Os Estados Unidos, por sua vez, objetivando atender sua influência política e econômica e reduzir a das potências europeias sobre toda a América, lançaram em 1823 uma doutrina cujo lema era a América para os americanos. Essa reação dos Estados Unidos ficou conhecida como, isso aqui é uma questão de memorização, foi uma política que foi proferida pelo presidente à época, James Monroe, então essa aqui é a doutrina Monroe. Resposta correta, letra C. Próxima questão, vem no segundo ano, as revoluções inglesas, século XVII, e a Revolução Industrial, séculos XVIII a XX. Questão 14. A Revolução Industrial correspondeu à revolução do processo produtivo, pois deixou-se de produzir através da manufatura e passou-se para a mecanização, ou, mais especificamente, para a maquinofatura. Roberto Antoni Anoni, A Revolução Industrial, São Paulo, Editora Moderna, 1995. O texto refere-se a profundas transformações ocorridas no século XVIII, século que reuniu as condições favoráveis para a primeira Revolução Industrial, 1760-1850, e que ocorreu única e exclusivamente na Inglaterra. Foram inovações técnicas desse período. A. Máquina a vapor e o tear mecânico. Sim, essa é a resposta correta. Lançadeira volante e o telefone. Não, o telefone só veio muito posteriormente no final do século XIX. Lâmpada elétrica e o fonógrafo também são invenções do século XIX. Locomotiva e a bússola. A bússola já vem dos chineses desde a antiguidade. Máquina de escrever e a imprensa. A imprensa existe há bastante tempo, desde o tempo, digamos assim, podemos colocar na Europa Ocidental, de Gutenberg. Mas a máquina de escrever é posterior. Então a resposta correta é a letra A. Como vemos aqui, máquina a vapor e o tear mecânico. A próxima questão vem do segundo ano, a Revolução Francesa e a Restauração, o Congresso de Viena e a Santa Aliança. 15. Após a derrota de Napoleão em 1815, as grandes potências europeias reuniram-se no Congresso de Viena, com o propósito de reformular o mapa político europeu e tirar o máximo proveito do desmoronamento do Império Napoleônico. Para evitar que a França fosse prejudicada pelas decisões desse Congresso, Talleyrand defendeu o princípio da legitimidade, segundo o qual, também é uma questão de memorização, Napoleão continuaria como imperador da França, porém se comprometia a devolver os territórios conquistados a seus legítimos detentores. Não, isso aqui não foi o que ele solicitou. Cada país europeu deveria voltar a ser governado pela dinastia que ocupava o trono antes de 1789 e recuperar os mesmos domínios que possuía à época. Sim, essa foi a proposição de Talleyrand. Seria formada uma aliança militar com o direito de intervir em qualquer país onde ocorressem movimentos de caráter liberal e nacionalista. Isso foi proposto, mas não por Talleyrand. Os estados italianos seriam unificados, formando um estado único, sob o governo de um rei legitimamente escolhido pelos italianos. Não, isso não foi proposto. E a unificação italiana partiu dos próprios movimentos de unificação italianos. O absolutismo seria banido definitivamente dos países europeus, dando lugar a monarquias constitucionais legítimas. Muito pelo contrário, lutava-se pela volta do absolutismo nesses lugares. Então a resposta correta da 15ª questão é a letra B.
Então chegamos ao final da prova de História, prova essa realizada no ano de 2003. A prova de 2003 tivemos 15 questões, 7 questões do primeiro ano e 8 questões, uma a mais, do segundo ano. Queridos alunos e alunas, então chegamos ao final da resolução da prova de 2003, na sua segunda parte, finalizando então as 15 questões desse concurso. Até a próxima aula.